Olá, bom dia. Há algum tempo já o Ministério Público do Maranhão vem levando a sério esse combate à sonegação fiscal e à corrupção. E de tanto ser levado a sério, esse projeto acabou sendo premiado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Isso aconteceu no final do ano passado, mas até agora eles ainda estão assim, em estado de graça por ter conseguido esse prêmio. E é sobre essas e outras ações do Ministério Público que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio aqui comigo para me dar todos os detalhes desse programa premiado, desse projeto premiado, foi o Marco Amorim, que é o promotor de justiça e diretor de Assuntos Institucionais do Ministério Público do Maranhão. Bom dia. Bom dia, Ana. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Agradeço o convite. Na verdade, o nome do programa é o Ministério Público contra a Corrupção e a Sonegação Fiscal. É isso, né? Isso. Esse que foi premiado. Mas, na verdade, isso faz parte do trabalho de vocês, não é, Marco? Isso já é vamos dizer, uma marca registrada do trabalho do Ministério Público. Exatamente. O enfrentamento à corrupção e à improbidade administrativa faz parte do dia a dia de todo promotor de justiça. O que nós fizemos enquanto instituição foi pegar essas iniciativas e transformá-las em ações institucionais, ou seja, os promotores agindo ao mesmo tempo, com as mesmas ações, de maneira articulada, nas mais diversas frentes de combate à corrupção. Então, o que a gestão fez foi reunir esses grandes programas num macro programa e deflagrar essas ações de maneira articulada. Paralelo a isso, a administração superior criou os mecanismos necessários para que os promotores possam fazer esse trabalho com mais maestria, com mais facilidade, com mais desenvoltura. Então o programa ele envolve uma área meio e uma área finalística. Qual seria uma e outra? Bom, na área finalística, nós temos os programas, os macroprogramas, como por exemplo o Ler, Escrever e Pensar, que trata na prevenção à corrupção dentro das escolas. E já alcançamos, só no ano passado foram 25 escolas, mais de 40 mil alunos com os quais se trabalhou a questão da prevenção primária à corrupção. Temos o programa O Dinheiro do Fundef da Educação, onde já conseguimos evitar o desvio de mais de 252 milhões de reais e envolve a quantia... Só aqui no Maranhão? Só no Maranhão. E envolve a quantia de 8 bilhões de reais. Conseguimos, através de ações articuladas com os parceiros da rede de controle, que mais de 1,2 bilhões de reais fosse para um único escritório de advocacia. Então é dinheiro que não é desviado e que vai para a educação. Vai servir para uma outra finalidade bem melhor, né? Exatamente, serve para uma outra finalidade, que é o nosso grande desejo, que a educação do Maranhão seja alavancada. Temos um programa que envolve a questão dos portais da transparência. Então o Ministério Público fiscaliza permanentemente os portais da transparência dos municípios. Então do último ano para cá houve um grande incremento na questão dos portais, e hoje o cidadão pode fiscalizar de maneira mais efetiva os portais de transparência dos seus municípios e das câmaras de vereadores. Hoje, com todos esses mecanismos já criados pelo Ministério Público, fica mais fácil esse controle, tanto da sonegação fiscal como esse combate à corrupção? Sem dúvida. Hoje, eu costumo dizer que há duas formas bastante eficazes de se combater a corrupção. Uma é transparência e a outra é controle social. Então, havendo transparência e a comunidade, a sociedade, tendo a consciência de que ela tem esse papel fundamental no controle da coisa pública, com certeza nós inibiremos muito mais a prática de atos de corrupção. Pois é, a sociedade tendo a consciência de que ela é participante desse processo. Mas você diria que a gente já tem essa conscientização? A gente já sabe, a gente enquanto sociedade já sabe que a gente tem esse poder nas mãos e que não é tão difícil usar se a gente quiser? Infelizmente não. É por isso que nós temos trabalhado. Hoje, agora, nesse instante, a rede de controle está no município de Viana, é o que nós chamamos das audiências públicas formadoras de auditores sociais, onde nós mostramos todos esses mecanismos de controle para a sociedade. No ano passado visitamos 10 municípios e hoje, agora, nesse instante, os parceiros estão lá em Viana, mostrando para toda aquela região da Baixada a sociedade, como a sociedade pode fiscalizar os gestores públicos.
Esses gestores públicos também, de alguma forma, eles já têm consciência de que hoje não é mais tão simples, tipo, desviar um recurso aqui, desviar um recurso ali, porque tanto a sociedade, como a gente falou, quanto o Ministério Público estão de olho nessa administração, estão sabendo o que pode estar sendo feito de errado? Melhorou bastante. Digo que não estamos no ideal, nós estamos muito longe do ideal, mas sem dúvida os gestores que entram hoje para esse desafio de gerir a coisa pública, principalmente nos ambientes municipais, nos municípios, eles têm hoje uma visão diferente do que pode acontecer com eles, né? A Lava Jato trouxe aí a perspectiva de que os poderosos podem ser presos. No Maranhão, isso já vem ocorrendo. Nós já temos prefeitos que foram presos, nós temos ex-prefeitos presos hoje em Pedrinhas, cumprindo pena, e temos aí, posso dizer, mais de 1000 ex-gestores que não podem mais ser candidatos a nada por conta de ações movidas pelo Ministério Público que os tornaram inelegíveis. Inelegíveis, é então, verdade. o aspecto de fiscalização está cada vez mais forte. E nós, da rede de controle, que hoje engloba 25 instituições, estamos cada vez mais unidos e articulados para esse enfrentamento. Mesmo assim, deixa eu fazer papel aqui do advogado contra, tá? Mesmo assim, de vez em quando, ou quase de vez em sempre, a gente se surpreende com as coisas que acontecem. Por exemplo, quando você vê o caso do ex-governador do Rio de Janeiro, que a cada dia aparece uma coisa nova, que a gente se surpreende. Como é que a pessoa podia estar ali, governando o Estado e fazendo tudo aquilo sem que ninguém praticamente tomasse conhecimento, ninguém tivesse feito nada a respeito, só depois que ele sai se descobre tudo aquilo? É a sensação de impunidade que ainda existe em muitos gestores? Ainda existe o mau-caratismo, existe uma série de outros fatores, né? Se a gente pensar que o Petrolão ocorria durante o julgamento do Mensalão, é um outro aspecto que leva a gente a pensar sobre várias outras coisas. Mas a tendência é que isso diminua com o decorrer do tempo. Infelizmente, o Brasil, no último ranking da Transparência Internacional, nós caímos mais posições ainda no que diz respeito à percepção que o brasileiro tem da corrupção no país. Mas esse é um desafio diário que as instituições têm, né, de enfrentamento. E muitas das vezes, os políticos corruptos, e muitos deles que detêm os meios de comunicação, tentam jogar a opinião pública contra aqueles que estão investigando. Então a sociedade tem que estar muito atenta para esse tipo de jogada. Isso aconteceu na Itália, por exemplo, quando a Operação Mãos Limpas fez uma limpeza na Itália e se jogou a população contra os investigadores. Isso é um risco que se corre, mas nós vamos nos manter firmes nessa luta. Nós vamos continuar com esse assunto no próximo bloco. Vou fazer um rápido intervalinho e a gente volta já já, só um minuto. De volta aqui para mais um bloco de conversa sobre essas ações do Ministério Público e os resultados dessas ações. E a gente estava falando nessa, vou botar aqui tentativa entre aspas, de enfraquecimento dessas ações, ou pelo menos colocar uma duvidazinha na cabeça das pessoas se isso que o Ministério Público está fazendo é competência dele, se eles estão certos ou errados, os promotores no caso. Como é que vocês lidam com essa situação no dia a dia? Não fica às vezes difícil lidar com a falta de credibilidade que pode haver nas ações do Ministério? Nós estamos preparados, né, para esse enfrentamento. A gente relembrava agora que no Congresso Nacional são mais de uma centena de projetos de leis que tentam enfraquecer o Ministério Público. E as instituições de controle. Presenciamos ano passado uma tentativa de desmantelamento da CGU, por exemplo. Isso, é verdade. E as instituições que fazem controle, na verdade, sofrem ataques o tempo todo, né? Essa tentativa de enfraquecimento. No caso do Ministério Público, no ano de 2013, nós tivemos um grande enfrentamento da questão da PEC 37, que tirava o poder investigativo do Ministério Público. Para se ter uma ideia, se naquela época a PEC 37
tivesse sido aprovada, não existiria Lava Jato, Isso, por verdade. exemplo. Então, toda essa mudança que houve no país de 2014 para cá, com o início da Lava Jato, ela simplesmente não teria ocorrido. Infelizmente, iniciativa de um deputado maranhense, a PEC 37, o povo foi às ruas e pediu e exigiu que o Congresso não aprovasse, e foi o que prevaleceu naquela época. Mas as tentativas, elas são recorrentes, estão aí, e a população tem que ficar atenta, né, para essas tentativas, porque o Ministério Público defende a sociedade. É essa sociedade que nós servimos. Até que ponto, quando os que defendem uma menor participação do Ministério Público nesse processo todo, diz assim, os promotores não têm poder de investigação, isso é um poder da polícia, a eles não é dado esse direito. Eles estão certos? Tem alguma, vamos dizer assim, tem algum dispositivo legal que permita essa investigação, que vocês possam contrapor a essa argumentação? Absolutamente. O poder investigativo do Ministério Público, ele foi sufragado, inclusive o Supremo Tribunal Federal já decidiu questão sobre isso, não há qualquer dúvida sobre o poder investigativo do Ministério Público. E hoje as grandes investigações no Brasil têm a presença do Ministério Público, das polícias. É importante dizer que as polícias exercem um papel fundamental também. Nós não queremos dividir nada, a gente só quer somar, a gente só quer trazer mais força de trabalho para esse processo investigativo. Imagine as polícias, o Ministério Público, todos esses órgãos de controle unidos, a gente com certeza é mais forte no enfrentamento à criminalidade, à corrupção. Lá vem eu de novo com outro argumento do contra, tá? Quando diz assim, o promotor acha que ele tem mais direitos de fazer qualquer acusação do que um juiz, do que um delegado, do que qualquer outra pessoa. É assim também? Não é que nós temos mais direito, é que a Constituição diz que nós somos os titulares da ação penal. Nós somos os exclusivos titulares da ação penal. Então, não é que nós achamos, é a Constituição que diz... Que determina. Né? Somente quando há uma inércia do Ministério Público, existe uma coisa chamada ação penal subsidiária, ou seja, um particular, numa ação privada, pode substituir o Ministério Público, mas no caso de inércia, o que não ocorre, pelo menos no Maranhão, nunca tive conhecimento de uma ação penal subsidiária. Ou seja, o promotor de justiça, ele sempre atua no caso específico. Então não é uma questão de nós querermos ser, é a Constituição que diz que nós somos os titulares da ação penal. E aquele que propõe a ação, por consequência lógica, ele tem o poder de investigar, é uma coisa lógica do sistema penal. Os efeitos da Lava Jato, que ninguém pode negar os efeitos benéficos de uma investigação desse porte, mas de alguma forma esses resultados eles não servem para corroborar ainda mais essa ação necessária do Ministério Público? Sem dúvida alguma, os resultados estão aí, né? Mas lembrando que na Lava Jato nós atuamos também em parceria com a Polícia Federal. Sim. E agora cada vez mais essas ações começaram a irradiar pelos estados, e muitas das ações da Lava Jato estão hoje em parceria com os Ministérios Públicos estaduais. Então, quanto mais gente nessa rede de controle, melhor para a sociedade. Esse trabalho de parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o Serviço de Investigação, ou até com os outros órgãos mesmo, é uma coisa fácil de ser levada a ter? No Maranhão tem sido. Inclusive, agora em Imperatriz, o Procurador-Geral vai ceder o prédio onde funcionavam as promotorias de justiça para que funcione a CIRA, que é um comitê intergestor de recuperação de ativos. E esse comitê envolve Secretaria de Fazenda, envolve Ministério Público, envolve Polícia, todos reunidos num só local com o objetivo comum de recuperar aquele dinheiro que foi sonegado, né, que foi desviado, e evitar a sonegação de impostos. Então, vamos ter agora, ainda nesse primeiro semestre, uma primeira experiência na cidade de Imperatriz. Então isso demonstra que quando nós agimos de maneira articulada, nós podemos avançar muito. Em Santa Catarina, por exemplo, a promotoria da ordem tributária conseguiu retornar aos cofres públicos quase R$1 bilhão no ano de 2016. O Procurador-Geral de Justiça do Maranhão
criou este ano, com a aprovação do Colégio de Procuradores, e aproveitar para agradecer o Colégio de Procuradores pela aprovação, 2 promotorias regionais de defesa da ordem tributária, uma em Timon e uma em Imperatriz. Imperatriz concentra hoje talvez o maior centro de sonegação de impostos do Maranhão, ao lado aqui de São Luís. Então o procurador criou essas 2 regionais exatamente para evitar essa sonegação. Vamos dizer, onde a situação mais crítica precisa de um reforço maior, uma intensidade maior de ações, é mais ou menos assim, né? Exatamente. Esses serão nossos 2 pontos críticos, quer dizer, no Estado? Imperatriz? Ele criou Imperatriz e Timon porque são as grandes cidades, estão ali no limite com Piauí. Mas também temos, isso é um problema que está no estado inteiro. Mas como a instituição ela tem limitações orçamentárias, num primeiro momento ele criou, a administração superior, criou nessas 2 regionais, que não envolve só o município de Imperatriz, envolve toda a região Tocantina. E a mesma regional, né? E mesma coisa a região dos Cocais. A questão orçamentária que você tocou aí, até que ponto ela influencia, ela breca essas ações que precisam ser levadas pelo Ministério Público, mas de alguma forma elas não têm como prosseguir por falta de orçamento? Vocês têm muito esse problema no dia a dia, doutor? O Maranhão, a gestão do Dr. Gonzaga é uma gestão muito transparente e muito eficaz na aplicação dos recursos. Nós não temos muitos recursos, mas o que temos é muito bem aplicado, né? E o Ministério Público ele tem 2% da receita corrente. O Judiciário, por exemplo, tem 6%, 3 vezes mais. Mas a gente procura ser bastante organizado e estamos aplicando, somos referência no Brasil. Os outros Ministérios Públicos do Brasil não acreditam nas realizações que fazemos. Nesse ano aí, o Dr. Gonzaga inaugurou, entre reformas e prédios novos, mais de 40 unidades do Ministério Público, é muita coisa. Hoje ele inaugura... No tempo de contenção de despesas, no tempo de contenção, propiciou novos mecanismos de investigação para os promotores de justiça. Hoje estamos interligados por videoconferências com as promotorias de intermediária, novos equipamentos, enfim. São várias as conquistas que foram feitas em tempos de crise. Enfrentamos talvez a maior crise da história do país, em toda a sua história. E mesmo assim conseguimos avançar e avançar muito, né? Então imagine quando estivermos em tempos de crescimento, de fartura, né? Mas somos muito bem organizados nessa matéria. Graças a Deus. Então vamos de novo fazer um rápido intervalinho e daqui a pouco a gente volta para continuar um pouco mais essa conversa sobre as ações do Ministério Público do Maranhão. É um minutinho só. De volta aqui para o último bloco de conversa sobre as ações do Ministério Público. Estou aqui conversando com o promotor Marco Amorim e a gente estava falando nessa questão de que quando tiver mais dinheiro a coisa vai ficar melhor ainda. Mas mesmo sem dinheiro, a gente já ganha um prêmio pelas ações desenvolvidas. Esse prêmio, o recebimento desse prêmio, logo depois de ser a Lava Jato, a contemplada pelo Ministério Público do Maranhão, dá um up assim nas ações do dia a dia, sem não dá? dúvida alguma. Para nós é motivo de muito orgulho, não só para nós, Ministério Público, mas acho que para a sociedade maranhense claro. Motivo de muito orgulho. E no ano de 2016, o vencedor desse prêmio foi a Lava Jato. Pois é. Em segundo lugar, ficou as 10 medidas contra a corrupção, que foi aquele grande projeto de lei encaminhado, de iniciativa popular encaminhado ao Congresso, né, que envolvia as 10 medidas contra a corrupção. E no ano de 2017 foi esse programa do Ministério Público. Entre 1.077 projetos inscritos, nós fomos os contemplados com essa premiação. Então, para nós é motivo de muito orgulho, mas é fruto do trabalho de cada promotor e de cada procurador de justiça que trabalha diuturnamente no enfrentamento dessas matérias. A eles dedicamos também esse prêmio. Quando vocês têm um resultado desse, de alguma forma dá para dizer assim, nós estamos cumprindo o nosso papel, quer dizer, o nosso dever de casa está sendo feito, a gente está fazendo o que é para fazer? Dá uma sensação de dever cumprido, mas ainda fica a sensação de querer e poder fazer mais. Né? Porque
Vimos ontem, durante essa semana, no município de Aldeias Altas, por exemplo, os meninos comendo como merenda escolar meia espiga de milho. Então, é algo que para nós ainda causa muita tristeza e a necessidade desse enfrentamento cada vez maior. Agora, na perspectiva de garantir dignidade às pessoas, né, às nossas crianças, à nossa população. Pois é, quando vocês veem um exemplo desse, com certeza o município, mesmo que pouco, deve ter um recurso para merenda escolar. Aí servido um milho para cada criança. Aí vocês podem ficar pensando assim, o que a gente pode fazer? Qual seria a ação do Ministério Público? E como é que vocês veem essa situação? E a partir daí, como é que funciona para vocês até chegarem no problema para participar de vez da solução dele? É por isso que é importante a participação popular. É importante que os pais daqueles alunos que estão comendo meia espiga de milho denunciem ao Ministério Público. É preciso que o promotor de justiça tenha conhecimento dos fatos. É claro que nós, nas nossas atribuições, também fazemos inspeções regulares, mas não dá para estar todos os dias, em todos os lugares o tempo todo. Imagine Aldeias Altas é termos de Caxias. Imagine em Caxias a quantidade de escolas que tem e mais Aldeias Altas e os outros municípios que eventualmente integrarem a comarca. Então, é muita coisa. E o promotor tem que investigar também os hospitais, os postos de saúde, as ruas, as estradas, enfim. É muita coisa para que o promotor possa investigar. Então é importante que os pais, que a sociedade possa denunciar esses fatos para que o promotor possa agir de maneira mais rápida e eficaz para que o problema não se prolongue. Mas aí, doutor Marcos, a gente volta naquele problema, que é a conscientização da sociedade como parte da solução do problema, na verdade. Esses pais desses alunos, de alguma forma, eles não podem pensar assim, que bom, meu filho está conseguindo comer meia espiga de milho, ele não estava conseguindo comer isso aqui. É bom, quer dizer, se contentar com aquilo como se aquilo fosse o certo, e daí a denúncia acaba não acontecendo? Isso ocorre também. Veja só, uma das maiores dificuldades de nós, enquanto promotores, no interior principalmente, é falar, por exemplo, do trabalho infantil. Por quê? O trabalho infantil, ele é algo absolutamente comum. Você dizer para um pai que começou a trabalhar aos 9, 10 anos de idade, que é errado que o filho dele trabalhe aos 9, 10 anos de idade, isso. É muito complicado. É uma mudança de cultura que não se faz de uma hora para outra, que é uma coisa lenta de se fazer. A mesma coisa nessa perspectiva. Bom, aqui em casa ele não come nada. Ele estava acostumado a passar a manhã sem comer. Então, se ele comer uma meia espiga de milho, tá bom demais. Do que ele está reclamando? Quando eu tinha a idade dele, eu não comia. Eu tinha que trabalhar. Isso. Então, é uma mudança de cultura que nós, paulatinamente, temos que trabalhar isso com muita força o tempo todo, se a gente quiser mudar essa realidade no nosso estado, que é um estado de muita pobreza ainda. De muita pobreza, é claro. Mas assim, se a gente tivesse que fazer uma avaliação do trabalho do Ministério Público, você diria que aqui no Maranhão, de alguma forma, ele está sendo cumprido? Quer dizer, o Ministério Público cumpre aquilo a que ele se propõe fazer, ou o que é proposto que ele faz? Temos cumprido. A gama de atribuições que a Constituição nos dá, ela é muito grande. Os desafios são imensos. Mas os promotores de justiça do Estado do Maranhão, isso é que eu falo sem receio nenhum de errar, são promotores que trabalham muito. O promotor não tem horário de expediente. A grande maioria dos nossos colegas trabalham até muito tarde da noite, entrando à madrugada. Eu diariamente converso com colegas que estão trabalhando pela madrugada. Você conversa de madrugada assim como se fosse meio da tarde, todo mundo trabalhando. Meio da tarde, é muito comum, porque existe uma pauta de audiências, né, muito grande, e às vezes o promotor tem somente aquele horário para trabalhar nos seus procedimentos, etc. Então, a carga horária de trabalho é muito grande de cada promotor de justiça. É claro que nós não temos condição de resolver todos os problemas, mas a gente busca os encaminhamentos, tomar as providências, às vezes esbarra em outras burocracias, como a própria dinâmica do processo judicial, que prevê muitos recursos, né? Então, às vezes, os réus conseguem barrar muitas coisas na justiça, recorrer indefinidamente, mas o nosso papel a gente tem feito. E na busca cada vez maior
da resolução extrajudicial das demandas, que é melhor. Né, através do melhor. entendimento, dos termos de Isso. ajustamento, da autocomposição. Muito bom, muito bom. Então a gente pode sonhar com um novo prêmio? Se Deus quiser. E agora, esta semana, estamos inscrevendo outros prêmios maravilhosos. Olha, que bom. Para não só na perspectiva da corrupção, como em várias outras frentes. Nós temos 98 projetos dentro do Ministério Público e temos inscritos 57 projetos. Então, o Ministério Público do Maranhão trabalha muito. Isso é muito bom, a gente saber que tem uma classe que está trabalhando, que está de olho nessas irregularidades, para que a gente não passe por vexames como esse que a gente está passando com tantos gestores na cadeia, né? Todo mundo se encontrando na cadeia. Aí quando a gente pensa como é que eles administravam o Estado e a gente ainda achava que tinha alguma coisa certa, né? É verdade. E se você observar, né, vários deles reeleitos com alta aprovação da sociedade. Pois é. Aí quando diz que quando a gente elege alguém que não é honesto, né? Nesse caso a sociedade não está sendo vítima, não, ela é cúmplice mesmo, ela né? É meio cúmplice. Você acredita esse trabalho todo da Lava Jato, todo esse trabalho de investigação e disposição dos resultados disso para a sociedade? Você acredita que a gente pode formar uma sociedade mais depurada, a gente está no ano eleitoral, a gente pode ter esperança de que os próximos representantes sejam melhores do que esse que a gente tem agora, que a gente está criticando? Eu acredito sim. Essa semana agora saiu uma pesquisa do Ibope e CNI, onde se perguntava ao povo brasileiro que tipo de candidato ele queria. E a grande esmagadora maioria pediu apenas que ele não fosse corrupto. Pois é. E se perguntava se entre ele não ser corrupto e as propostas de governo, o que você escolheria? Que ele não seja corrupto. Ou seja, eu não estou nem me importando com as propostas, eu quero apenas que ele seja honesto. Então, o conceito de honestidade do candidato cada vez mais vai pesar na escolha do eleitor. Porque na medida em que ele é honesto, ele vai com certeza cumprir as propostas de campanha que ele fez, com toda certeza. Então, quando a gente busca honestidade, a gente já está buscando uma coisa de uma forma geral. É assim que a gente tem que se comportar mesmo, tomara que seja assim nesses próximos processos onde a gente escolhe representantes, para depois a gente não ter que estar reclamando deles, olhando eles irem para a cadeia e ficar com vergonha de que a gente ajudou a botar eles ali, né? Exatamente. Então, doutor Marco Amorim, promotor de Justiça do Ministério Público, muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelo trabalho de vocês. Tomara que você volte aqui para me dizer que a gente conseguiu mais um prêmio. Não é só vocês que ficam orgulhosos, nós também ficamos orgulhosos do trabalho de vocês, com toda certeza. Se Deus quiser, esse ano nós voltaremos para dizer que ganhamos mais um prêmio do CNMP, que a sociedade maranhense, na verdade, ganhou mais uma premiação. Ok, muito obrigada, bom dia para você também. E você já sabe que pode rever essa entrevista a hora que você quiser no nosso site, ela vai estar à sua disposição no al.ma.leg.br/TV, nas nossas redes sociais, nas nossas páginas das redes sociais, na nossa página do rádio, está tudo lá, um sistema todinho trabalhando para você ficar muito bem informado todos os dias. Mas mesmo assim, eu vou estar aqui todos os dias esperando você. Entrevista com informação, sem fazer muito barulho de vez em quando bato a mão na xícara, sem fazer muito barulho, mas esperando você aqui com muita informação. Bom dia.